momento da sua vida está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, terceiro Evangelho, no Novo Testamento, terceiro livro, Evangelho de Lucas, capítulo 10. Vamos ler a palavra de Deus nesta noite, neste capítulo do Evangelho de Lucas, do verso 38, vamos até o verso 42. Lucas, capítulo 10, palavra do Senhor. Palavra de Deus, palavra viva, palavra eterna, palavra que transforma, palavra que dá esperança, palavra que nos dá direção. Que a palavra do Senhor encontre em você um coração aberto. E Deus nos dê neste momento um verdadeiro encontro com a sua palavra. Ouçamos a palavra. A narrativa do Evangelho de Lucas diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O garoto foi orientado pela sua mãe, diante da ansiedade dele pelo pote de biscoitos. Você pode pegar um biscoito, você pode pegar somente um. Escolha à vontade. Mas somente um e apenas um. E lá ele ficou diante do pote de biscoitos. Aquele coberto por chocolates. Que delícia. Maravilhoso. Mas há também aquele coberto por aquele creme branco. Como é bom aquele. Como derrete na boca. Mas aquele que está recheado. Maria mole, que gostoso aquele lá. Mas tem aquele revestido com açúcar e canela. Pego o de canela, pego o de chocolate. E a mãe voltou 10 minutos depois, ele não tinha apanhado nenhum biscoito. E lá estava ele, de chocolate, de canela, cobertura branca, recheado. Esse garoto parece muitos de nós, quem sabe todos nós, diante da vida. São tantas coisas e nós ficamos correndo, pensando numa coisa e noutra, e talvez até nos paralisamos diante de tantas opções, escolhas, tantas demandas, se não até nos estressamos diante das possibilidades, como aquele garoto que ao invés de ir e aproveitar um biscoito, estava ali se consumindo diante do estresse das opções e possibilidades e não desfrutava daquele melhor biscoito do seu gosto. A vida nos nossos dias, mais do que nunca, é uma vida de afazeres, de possibilidades de ocupações. Há tantas coisas que gritam pela nossa atenção. O dia ficou curto demais, não é verdade? Corremos e corremos para todo lado. Se é verdade isso nos nossos dias, eu creio que de uma forma até intensificada, cremos assim, creio que todos nós, com a chegada da tecnologia, particularmente a tecnologia de comunicação, isto não é novidade. Nós encontramos já esse drama aqui, nesse texto que lemos nesta noite, dentro da casa destas duas irmãs,
Marta e Maria, e entendemos que Marta era a mais velha, inclusive deve ter sido a senhora da casa, talvez até proprietária, ou por motivos de herança. E nós encontramos esse drama nosso nos nossos dias, já aqui nesta casa. E é diante desse quadro, então, que o Senhor Jesus Cristo fala sobre fazer a melhor escolha. Sabedoria da vida, princípio fundamental e ensino de Jesus Cristo. Saber qual é a melhor escolha e fazer a melhor escolha. Primeiro, saber qual é, em segundo lugar, fazer. Podemos saber muito bem qual é, mas se não fizermos dela a nossa escolha e opção, não adiantou nada o conhecimento que virou uma teoria, sem nenhuma aplicação e efeito nas nossas vidas. Sabermos e fazermos a melhor escolha. Você já fez a melhor escolha. Você já sabe qual é a melhor escolha. Também não há como fazer a melhor escolha se primeiro não souber qual é a melhor escolha. Então você já sabe qual é a melhor escolha, você já fez a opção por esta escolha, você já fez dela a sua escolha, ou ainda não. E nesta noite a palavra de Deus vem com uma sabedoria tremenda, nos dar o segredo de como viver e viver melhor no meio deste mundo do estresse, da confusão que nos consome. Faça a melhor escolha. Eis o grande ensino desse texto, eis o grande ensino de nosso Senhor Jesus Cristo aqui. Que Deus esta noite nos leve, todos nós, a fazermos a melhor escolha. A igreja diria amém? Faça a melhor escolha. Se organize à volta do eterno. Jesus diz para Marta, Maria escolheu a melhor parte. Lá está Maria, a irmã mais nova provavelmente. Lá está Marta, a irmã mais velha provavelmente. Jesus chegou ao povoado e foi à casa delas, com os seus discípulos. Uma família ali, amiga do Senhor. Nós sabemos um pouco mais sobre essa família no Evangelho de João, capítulo 11. Havia também um irmão chamado Lázaro, e Jesus ressuscitou num dado momento. Conhecemos, creio, essa história. É a mesma família. Lucas não nos diz que povoado é este. João nos diz, Betânia, não muito longe de Jerusalém. Passando por ali, Jesus faz uma pausa. Casa de amigos, descansar, ter um tempo ali de comunhão. E lá está Jesus, então, sendo recebido nesta casa. Aquela visita agradável que, inclusive, nós muitas vezes fazemos. E aí surge um drama, porque Marta, a dona da casa, está toda preocupada com o momento, particularmente com a necessidade da recepção. Chegou Jesus e os discípulos, e diz o texto que ela está muito ocupada, ela está agitada, e a ideia é ela está correndo de um lado para o outro, e lá está Jesus, e Jesus está falando, ensinando, e a outra irmã escolhe ouvir Jesus. E aí surge então o questionamento da irmã mais velha, Marta, sobre esta atitude da irmã mais nova, Maria, de não estar participando dos afazeres. E aí Jesus faz esta colocação que nós lemos, a sua irmã, a irmã mais nova, Marta, que está aqui ouvindo, escolheu a boa parte. Escolheu a boa parte. E esta palavra aqui, boa, um adjetivo, é colocado na forma comparativa. Então tem a força, na verdade, daquilo que é superlativo, melhor. E podemos então entender que Jesus, quando diz escolheu a boa parte, na verdade ele está dizendo escolheu a melhor. De todas as partes, essa é a boa, é a melhor delas. E aqui então Jesus fala desta boa parte, desta melhor parte. Qual é? Qual é esta melhor parte? Jesus explica, esta parte que ela escolheu nunca lhe será tirada. Por isso é melhor. Todas as outras, Marta, todas as outras serão tiradas de nós. Todas as outras são passageiras, são efêmeras. Todas as outras ocupações nossas, todos os outros valores que abraçamos neste mundo, podem ter o seu lugar legítimo aqui na vida, aqui, ali na vida, mas todos passarão. A única que não passará
é esta parte que a sua irmã está escolhendo, que a sua irmã Maria escolheu. Por isso esta parte é a boa ou a melhor. A melhor. Jesus está falando do quê? Qual é a melhor parte? Está falando daquilo que é eterno, aquilo que nunca será tirado. Nossos trabalhos serão tirados de nós um dia. Nossa profissão será tirada de nós um dia. Nossa empresa será tirada de nós um dia. Nossa conta de banco será tirada de nós um dia. Nossos amigos serão tirados de nós um dia. Nossas posses serão tiradas de nós um dia. Tudo que nos ocupa daqui para lá, tudo isso será tirado de nós. Queiramos ou não, é questão de tempo. E muitas vezes será tirado de nós muito antes do que nós imaginamos. Mas há uma parte, há algo que nunca será tirado porque é eterno. E agora o Senhor Jesus Cristo está dizendo o que então a nós? E dizendo a esta mulher ali, um princípio fundamental, simples, numa frase, mas que é o que de mais importante que podemos aprender sobre como viver e viver bem. Isto é, entender o que é o eterno e organizarmos a nossa vida à volta do eterno. Escolhermos a boa parte, escolhermos aquilo que nunca será tirado de nós e darmos prioridade a isto. Nos organizarmos à volta do eterno. Você está organizado à volta do eterno, meu irmão? O que é que organiza a sua vida? Quando você visita a casa das pessoas, nos nossos dias, com o fenômeno da televisão, você chega na sala, em geral a sala de estar, a sala de visita, e você logo entende o que acontece ali. O é mais comum nas casas. O que acontece ali? Bem, ali tem uma mesinha, possivelmente de centro, pelo menos uma. Você tem um sofá, umas 2, 3 poltronas, ou 2 poltronas, etc. E você tem ali, entre outras coisas, talvez também um armário, alguma coisa, uma estante, mas você sempre tem ali uma televisão. E você logo percebe que há um fator organizador naquele ambiente. Qual é o fator organizador naquele ambiente? O que é que ditou onde o sofá ia estar, onde a poltrona ia estar, onde o armário ia ficar, onde a mesa de centro ia ficar? Qual é o fator regulador, organizador do ambiente? Se nós analisarmos, nós logo concluímos que, em geral, salvo algumas exceções, salvo exceção de alguma casa, a televisão ditou a organização do ambiente. É assim ou não é? E assim nós podemos analisar em muitos outros momentos da vida, situações, ambientes. Qual é o fator organizador? Qual é o princípio primordial que dita a ordem e o lugar de tudo mais? E aí então Jesus Cristo diz, ensina a Marta, ensina a nós, que precisamos entender qual é a melhor parte, e esta melhor parte é que deve governar e ditar tudo mais do que nós fazemos e nós somos. Jesus não está condenando cuidar da casa, certamente é legítimo fazer isto, provermos para as nossas necessidades de sobrevivência, cuidarmos inclusive do nosso ambiente doméstico ali também, limpar, receber então amigos e termos um tempo de comunhão, festa, participação, descontração, isso tudo é ótimo. Cuidarmos ali do dia a dia da refeição da família é muito importante, sair para o trabalho, buscar a sobrevivência, tudo muito importante. O trabalho também é muito importante, e no fruto do nosso trabalho nós podemos desfrutar de alguns benefícios que podemos colher daquilo que nós produzimos, não há problema com isso, mas a questão é, o que é que está governando o quê? O que é que está organizando o quê? É aí que estava o problema com Marta, e Jesus está corrigindo. E aí que está o problema talvez com a sua vida, e Jesus precisa corrigir nesta noite. E o eterno, aquilo que não passa, precisa ser o fator organizador do resto. Isto é, tudo mais precisa encontrar o seu momento, precisa encontrar o seu tempo, precisa encontrar o seu lugar, conforme o eterno estabelecer, conforme a prioridade do eterno ditar. E não o contrário.
nós podemos confessarmos que somos cristãos e atravessarmos todos aqueles passos que devemos dar para nos tornar membros da igreja e nunca nos organizarmos à volta do eterno. Nós podemos afirmar até o eterno. Deus revelado em Cristo. Sim, a esperança nossa para sempre e para sempre. Podemos dizer que nós cremos nisto, mas continuamos pagãos na nossa prática de vida, na realidade, no concreto da nossa vida. Continuamos talvez materialistas, continuamos talvez hedonistas, isto é, voltados para o prazer e não para o eterno. Será que quando eu disse que eu confessava Cristo, porque Ele é a minha esperança eterna, a minha vida eterna, Cristo é a verdade dele, passou a ser o centro e o fator organizador da minha vida? E aí houve uma modificação toda. Essa poltrona que estava aqui, ficava aqui, foi para lá. Esta mesinha que estava aqui, agora ela foi para lá. E este armário que estava aqui, não cabe mais nesta sala, na sala da minha vida. Jogo fora. Houve uma mudança, algumas coisas joguei fora porque o eterno não dá espaço para aquilo. Outras coisas permaneceram, elas em si não são erradas, mas não tem mais o lugar que tinham antes na minha vida. Porque o fator organizador do meu tempo, do meu dinheiro, dos meus sentimentos e emoções, dos meus relacionamentos e até da minha vida familiar, tudo isto ficou em segundo plano e passou a ser organizado pelo fator eterno. Deus revelado em Cristo é o centro da minha vida. Isto aconteceu na sua vida? Isto acontece na sua vida? Eu tenho um tempo para a igreja, eu confessei a Cristo, eu tomei os passos que precisava ser membro da igreja. Isto não é organizar ainda a vida à volta do eterno. Quem organiza a vida à volta do eterno certamente tomará os passos para ser membro da igreja. Quem organiza a sua vida à volta do eterno certamente vai confessar a Cristo como seu Senhor e Salvador e esperança única e eterna. Mas simplesmente confessar isto não é necessariamente ter reorganizado a minha vida à volta do eterno. Você já organizou a sua vida à volta do eterno? Que Deus revelado em Cristo seja o centro que organiza todas as nossas vidas. Amém? Porque somente aí nós haveremos de experimentar aquilo que Deus tem para nós em Cristo. Por que eu estou na igreja? Por que eu confesso a Cristo e a minha vida continua com tantos desacertos? Porque eu ainda não organizei a minha vida à volta do eterno. Há uma diferença enorme. A revolução é imensurável quando isto chega à minha vida. O temporário passa a se submeter àquele que é eterno na minha vida. Faça a melhor escolha. Não há como fazer se eu não me organizar à volta do eterno, se eu não estabelecer o que é realmente o eterno, entender o que é o eterno, e abraçar então o eterno, e transformar o eterno como o centro, como a referência que organiza tudo mais, o que eu sou e o que eu faço. O que é que organiza a sua vida? Todos nós temos algo que organiza a vida. Todo ser humano tem. Para alguns é uma atividade, para alguns é uma posse, para alguns é um relacionamento. O que é que organiza a sua vida? Todos têm, às vezes ridículo. Já viu aqueles que na hora do sepultamento a única coisa que sobrou é colocar a bandeira do time sobre o caixão? Chega a esse ponto. O meu avô foi jogador de futebol, jogador da Ponte Preta, a Macaca. Depois ele terminou seus dias como jogador de futebol, foi ser construtor, mas continuou militante da Macaca. Ele dava o seu dízimo para a Macaca, ele ia ao templo da Macaca, infalivelmente. Você conhece o estádio da Ponte Preta? Quando a Macaca ganhava, domingo à tarde, o meu avô, Carlos Largue, estava alegre. Quando a Macaca perdia, você encontrava o pior dos humores na casa no domingo à tarde. Todos têm. Em volta do que você organiza a sua vida, meu irmão? Nós somos, de forma muito fácil, teóricos com relação à verdade do eterno e
temporários em relação à prática do dia a dia. Quando eu acordo de manhã, o que dita o meu dia? O que é que organiza o meu dia? O que organiza minhas atitudes? O que é que organiza? O que é que organiza o meu ser interior? Minhas emoções? O que é que organiza minha pessoa? O que organiza o meu exterior? Os passos que eu dou, as atividades no qual eu me envolvo, o tempo que dou a cada uma, o valor que eu dou a elas. Mesmo as atividades legítimas da vida têm suas categorizações também. O Eterno me diz o que é depois abaixo dele, o que é primeiro, o que é segundo. Por exemplo, o Eterno me diz que a família vem antes do dinheiro da diversão. O casamento vem antes do dinheiro da diversão. Quando o Eterno organiza a minha vida, Ele também organiza as ordens e valores. O que é que organiza a sua vida? Faça a melhor escolha. Tudo começa com se organizar à volta do Eterno, conhecer a boa parte, a parte que nunca será tirada, e viver para ela. Faça a melhor escolha, priorize o ouvir a Cristo. Cristo está ensinando, lá está o Senhor Jesus na casa, no momento de ensino. Lá algumas pessoas estão ali, não somente a irmã Maria, mas outros também. E é um momento de ensino, e Jesus está ensinando como um rabino ensinava, um mestre. E ali estão os seus discípulos. Os rabinos tinham os seus discípulos, e Jesus também, visto como um rabino, tinha os seus seguidores. Nós sabemos que não era apenas um rabino, era muito mais do que isto. Mas a estrutura era da escola rabínica. E ali está Jesus ensinando. E nós temos a este momento, quando ele está ensinando, diz o texto, que Marta, aproximando-se, pediu, dize-lhe que me ajude. Não te importas que ela não está me ajudando, que eu estou fazendo tudo sozinho, diz a ela que me ajude. Só que quando nós olhamos a força da ação aqui, revelada pelo texto, na língua original, nós temos uma ideia um pouco mais dramática. Lá está Cristo ensinando. Você já viu algo assim? O texto representa, nos diz aqui, que Maria deve ter tido uma explosão. Desculpe-me, Marta tem uma explosão. Ela estava lá correndo e vendo aquele negócio, ela passava pela sala, Jesus vai ensinando, a irmã vendo, talvez ia para a cozinha, para o quintal, e via aquele negócio, uma hora ela não aguentou mais. Partiu para cima. Interrompeu aquele negócio. Senhor, estou nessa conversa aí, ninguém vai fazer nada. Aparentemente com respeito, interrompe, sem pedir licença, a aula do mestre. E resolve pôr ordem na situação, eu sou a dona da casa. Lá estava a sua irmã Maria, sentada aos pés, ouvindo. Essa expressão sentada aos pés não é porque não havia cadeira na casa, talvez não houvesse, mas a expressão de estar em atitude de aprendizado. Toda vez que o rabino se reunia com os seus discípulos, eles sentavam aos pés. Nos diz a palavra de Deus, por exemplo, que Paulo foi, enquanto Saulo, ainda antes da sua conversão, recebeu o treinamento da maior nível em Jerusalém, aos pés de Gamaliel. O que é isso? Paulo não ficou agarrado no pé de Gamaliel dia e noite, não se arrastando pelo chão, não. É a expressão daquele que reconhece quem é autoridade, tem o ensino, aquilo que devo aprender, e reconhece então a si mesmo como aquele que deve se colocar debaixo daquele ensino. E lá está então Maria, desculpe-me, nessa atitude de aprender e se submeter. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é que a irmã Marta, por mais que admirasse e apreciasse o Senhor, estava pronta a recebê-lo e até hospedá-lo bem, não tinha realmente a atitude de priorizar o ouvir a Cristo. Ouvir a Cristo não vinha em primeiro lugar.
não era o mais importante. E nós temos que tomar cuidado que antes de nós sairmos fazer qualquer coisa, nós primeiro ouçamos ao Senhor, para depois fazermos aquilo que devemos fazer. E nós encontramos inclusive uma situação lamentável aqui, quando nós olhamos as duas irmãs. Marta diz a Cristo o que ela quer que ele diga, o que ela quer ouvir. Senhor, diz a minha irmã aí. Ela quer dizer a Cristo o que ele tem que dizer. E a Maria ouve o que Cristo quer e tem a dizer. Há uma diferença. Há uma diferença. Nós queremos muito que Cristo, que a palavra de Deus nos diga aquilo que nós queremos que diga, não é verdade? Nós vamos tantas vezes à palavra de Deus procurando aquilo que nós queremos que ela diga. E é perigoso. E nós colocamos na palavra, nós colocamos no sermão do pastor aquilo que nós queremos. Fazemos uma interpretação e uma ginástica que não é o que o texto diz, não é o que ele falou. Temos que tomar todo cuidado. É preciso sabermos o que é priorizar ouvir a Cristo, sem distorcer, sem impor o que nós queremos, e ouvir como é e como deve ser ouvido. E aqui há duas dimensões, quando nós pensamos nesse priorizar ouvir a Cristo. Em primeiro lugar, priorizar enquanto verdade autoritária sobre a minha vida. Eu priorizo o ouvir a Cristo porque Ele é a verdade que eu preciso em primeiro momento, em primeira instância na minha vida. É aquilo que eu vou seguir, é aquilo que eu vou acatar, é a verdade, nada mais a verdade, tem a primeira importância, é aquilo que é eterno, é o que eu preciso. Esse é um primeiro passo do priorizar. Sem esse, o outro não acontece. Quando então eu entendo que a verdade do Senhor, revelada na palavra, Deus em Cristo, é a verdade das verdades, é a primeira coisa. Mas depois, priorizar ouvir a Cristo envolve o organizar a minha vida, as minhas atividades, para poder ouvir essa verdade então. Já que ela é a verdade suprema, é a verdade eterna, é aquilo que nunca passará, então agora eu preciso priorizar a minha exposição a essa verdade, o meu receber desta verdade, momentos quando eu posso ouvir, quando eu posso estudá-la, quando eu posso meditar nela. É preciso esta prioridade no meu tempo, nas minhas energias, nos meus esforços. Por ter contatos com os Estados Unidos, estudado lá, eu tenho aprendido bastante no inglês, e é um processo de vida, a gente sempre aprendendo. Mas um dia eu vi a propaganda, aprenda inglês enquanto está dormindo. Fiquei pensando, mas que tolo sou eu. Tanto esforço, tantos anos, podia estar aprendendo enquanto estou dormindo. Chega-se ao absurdo desse tipo de propaganda. E sabe por que faz essa propaganda? Porque vai dar resultado. Muitos irão atrás do inglês que se aprende enquanto dorme. Por quê? Não perde do meu tempo, não perde do meu esforço, não altera os meus programas, não vai interferir no meu dia a dia, na hora, não preciso marcar hora de classe, não preciso hora de estudo e fazer exercícios, não preciso buscar e reservar energias para que eu possa aprender e ter condição mental de absorver, não estar exaurido, e então vou ter que tirar um pouco de energia que eu dou a outras coisas que eu gosto muito, e então abrir mão ali para jogar aqui. Por que não fazer enquanto estou dormindo? Meu irmão, minha irmã, ouvir a Cristo com prioridade precisa mexer na minha vida, se é que é Ele a prioridade na minha vida, se é a verdade suprema, é a verdade eterna que nunca será tirada, então eu preciso na minha vida abrir espaço para receber essa verdade, para entendê-la, para absorvê-la, para que ela encharque o meu ser, minha mente, meus pensamentos, as minhas estruturas mentais. Priorize então ouvir a Cristo, faça a melhor escolha. Organize a volta do eterno, sim, então é preciso, se eu vou me organizar a volta do eterno, priorizar ouvir a Cristo. Você tem priorizado ouvir a Cristo, ou isso aí está lá na rabeira,
Quem sabe alguma coisinha será feita nessa direção se houver algum tempo. Quem sabe eu vou achar algum momento para isto. Ah, sim, tenho conseguido alguma coisinha nessa direção. Ou será que você tem priorizado o ouvir a Cristo? Meus irmãos, Deus nos deixou a palavra. Cristo é a palavra e a palavra revelada na palavra escrita. E eu quero dizer que o Evangelho não é para preguiçosos, primeiramente mentais. O crente há de ser um estudante. O crente forte, o crente que cresce e amadurece, há de ser um estudante, sentar aos pés. Há de ser um aluno assíduo e dedicado. Às vezes, em conversa em família, eu estava conversando e ali citei então que eu ia começar um curso. Eu me lembro que minha sobrinha, que estava com muito esforço terminando o 2º grau, ficou irritada, levantou e disse: vocês estão loucos, vocês já têm carro, casa, vai estudar mais? E saiu e foi embora. Estão malucos. Meu irmão, nenhum de nós se formará até que cheguemos lá na glória. E até lá nós haveremos de sentar aos pés do Mestre. Você está matriculado neste curso e você vai precisar meditar, estudar, ouvir o ensino e ouvir o ensino e ouvir o ensino. Nunca isso terminará até aquele dia. Faça a melhor escolha. Priorize ouvir a Cristo. Faça a melhor escolha. Domine os afazeres. Ah, Marta. Primeiro, a narrativa do próprio Lucas diz que ela estava ocupada. E lá, então, ele descreve a visão de Lucas, panorama, o cenário que ele descreve, uma casa, 2 irmãs, e uma delas, Marta, ocupada. É o verbo que Lucas acha que coloca bem este personagem. Consumida, envolvida, atarefada, exaurida até, quem sabe. Esta palavra ocupada é a ideia de correr de um lado para o outro, correr de um lado para o outro. Eu, às vezes, já tive a oportunidade de ficar um pouco irritado quando visitar uma casa. E não sei se você já passou por isso, mas lá a família recebe, e a dona da casa, claro, cai sobre ela muitas vezes, se ela envolve uma refeição, o preparo final. E certamente há um envolvimento ali que rouba a oportunidade de se visitar com a dona da casa durante algum tempo. Mas eu estive em situações em que esse se ocupar lá, durante toda a visita, não possibilitou nenhuma visitação realmente com a dona da casa. E eu comecei a ficar irritado. E deu vontade de dizer para mim, bater na cadeira e dizer: senta aqui, mulher! Para com tudo isso aí! Lá está esta mulher ocupada. É uma correria daqui para lá. Consumida, envolvida, atarefada, exaurida. Muitos afazeres. Como é que estão os seus afazeres? São muitos, não são, meus irmãos? Minhas irmãs? Seja trabalhando na casa, fora de casa, ou nas duas coisas, como tem atividade, e leva filho para cima e para baixo, e aula disso, aula daquilo, e vai aqui, tem que comprar, e o trabalho, você está lá na sua atividade profissional na empresa, como a empresa hoje pressiona, é um mundo de uma dinâmica profissional, comercial, intensa, todo mundo está debaixo de pressão, quem é o dono, quem é o empregado, e metas, e se não corre, o outro toma o seu lugar, e então nós estamos aí num estresse, a palavra do dia, estamos ocupados como Marta, correndo daqui para lá. Os afazeres são muitos, mas depois, quando ela interrompe Jesus naquela tirada dela, Jesus também tem a sua palavra e diz para ela: Marta, você está inquieta. Agora não é a palavra de Lucas o que descreve o escritor, o ambiente, mas Jesus falando. Ele também tem uma palavra, tem um adjetivo aqui para Marta. Você está inquieta, Marta, você está inquieta. Agitada é a ideia dessa palavra.
desassossegada. Você está conturbada, Marta. Não tem parada. Você não tem parada. E como o mundo cobra, todo mundo cobra, e nós estamos correndo. E nós estamos correndo, e nós estamos correndo, e nós estamos correndo. E o mundo nos põe para correr de uma forma que nós não temos condições nem de parar e pensar onde essa correria toda vai dar. E não temos tempo para refletir e pensar, essa correria toda precisa ser assim, deve continuar assim, porque quando pensamos em fazer isto, vem mais corrida, e nós nos agitamos, e os afazeres acabam nos dominando, e nós não dominamos os afazeres. O mundo e as suas coisas ditam a nossa agenda, e nós não ditamos a nossa agenda para o mundo e as suas coisas. Estamos debaixo do controle e não controlamos. E a palavra aqui que nós temos que entender é a palavra de ordem que temos que dominar esses afazeres e não sermos dominados por ele. E a grande maravilha quando eu faço a melhor escolha, e então escolho o eterno e organizo a minha volta, a minha vida à volta do eterno, e faço uma prioridade do ouvir a Cristo, aí acontece o quê? A grande maravilha é a mudança de vida, a sabedoria de vida, quando eu passo a controlar os afazeres e não mais ser controlados por ele, porque Cristo controla a minha vida. E se não fizermos isto, bem, Jesus tem a palavra inquieta para Marta. Marta, você está inquieta. Você está desassossegada, Marta. Você está agitada. Você está conturbada. Você está consumida. Bem, e se não lidarmos com isto, Jesus dá segundo adjetivo para ela, que é a consequência. Você está preocupada. E esta palavra é correspondente ao quê? Você está ansiosa, você está estressada, você está afetada por essa condição, está lhe fazendo mal, está tocando o seu ser e trazendo malefícios. É um estado não recomendável. E o mundo fala disso nesses dias, o próprio mundo reconhece que nós vivemos o drama da ansiedade, do estresse, e as pessoas estão precisando de tratamentos por causa disso, não é verdade? O que acontece? O que está errado com o mundo? Falta o eterno, duas coisas. Falta o eterno e o mundo está arrebentando com essas pessoas com uma agenda intensa da inquietação e ocupação. É preciso dominar os afazeres, ou eles nos dominam. É preciso dominar os afazeres, ou eles nos destroem, nos consomem. Faça a melhor escolha, domine os afazeres. Marta, é preciso parar com isso. Dominar os afazeres exige um desembaçar, um desembaraçar. Como que eu posso fazer isso? A lucidez vem em estabelecer primeiro, em tudo, qual é a melhor parte. Não estamos dizendo que as outras partes são más, mas qual é a melhor e que vai ser a central. E essa melhor, então, vai ser o centro de tudo. E aí vai meditar como eu me envolvo e não me envolvo, em que grau e intensidade, em que tempo me envolvo com as outras. E aí minha vida começa a ter um equilíbrio. Minha vida começa a ter ordem e saúde. Alguém já disse que se você está ocupado demais, a ponto de não ter tempo para observar o pôr do sol, você realmente está ocupado muito além do que deveria estar. Eu não tenho tempo nem para uma caminhada. Aliás, hoje nos Estados Unidos, especialistas falam muito, que independente de você fazer algum exercício mais intenso ou não, o que você precisa é 10 mil passos por dia. Quantos você está dando? Não tenho tempo. Os afazeres ele controla. Realmente não há tempo. Mas quando Cristo chegar, o eterno, aquilo que nunca será tirado, de organizar a minha vida, a maior parte das coisas vão permanecer em mim, mas no seu lugar certo, na medida saudável. Faça
a melhor escolha. Que Deus ensine-nos a fazer a melhor escolha. Que esta igreja faça a melhor escolha. Que esta igreja faça a melhor escolha para viver dias melhores. Que esta igreja faça a melhor escolha para realmente desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Estamos cansados demais. Estamos cheios de afazeres. Nós não conseguimos fazer a melhor escolha. Faça a melhor escolha. Estabeleça a prioridade. Apenas uma é necessária, a expressão de Cristo para Marta. Apenas uma é necessária. Ele não está dizendo, esse texto tem uma série de dificuldades, o que é que Cristo está dizendo aqui? Em contraposição a escolher a maior parte, a boa parte ou a melhor parte, nós entendemos bem. Cristo está fazendo entre o que é prioritário. Apenas uma é necessária. Isto é, aquela que não pode deixar de ser, que precisa estar na minha vida. Qual é? Aquela que nunca será tirada. As outras, nós vamos encaminhar na ordem devida. Então, eu não vou escolher a melhor parte se não houver esse senso de prioridade na minha vida. Cristo e o seu reino têm prioridade na sua vida, meu irmão, membro desta igreja, membro da igreja de Cristo. Cristo tem a prioridade nesta igreja ou não? Qual é o item ao que vou me dedicar primeiro? A minha devoção, a minha entrega, aquilo que não vou abandonar de jeito nenhum, aquilo que eu vou atender regularmente, insistentemente, aquilo que eu vou observar, me devotar, me envolver constantemente acima de todas as outras. Há essa prioridade ou não? Estabeleça a prioridade para você escolher a melhor parte. Escolha a melhor parte. Viabilize o aprendizado, então. Se é que eu vou vivenciar Cristo, a verdade eterna, eu preciso aprender dele e obedecer e viver com ele. Você tem viabilizado o aprendizado? O primeiro passo da família foi abrir as portas da casa. Cristo e a mensagem entra na vida deles. Eles criam um espaço para esse aprendizado. Nós temos os nossos espaços. Será que nós temos aberto realmente esses espaços? Um deles, maravilhoso espaço, é a própria igreja. Que lugar melhor do que este? Qual é o lugar melhor do que este para nós priorizarmos ouvir a Cristo e aprender dele? Mas os nossos lares também. Enfim, na minha vida, eu preciso receber, diz o texto aqui, o recebeu em sua casa. Mas temos que tomar cuidado, porque nós podemos ter esses espaços, nós criarmos esses espaços e nunca viabilizarmos o aprendizado. Esse é o primeiro passo de viabilizar, mas não é o suficiente. É preciso depois ir e sentar aos pés de Cristo. E diz o texto, ela estava sentada, Maria estava sentada aos pés de Cristo, ouvindo a sua palavra. E aqui a força é daquele ouvir, submetida para receber, aplicar na sua vida, para viver aquilo. Ela não estava ali porque é mais uma diletância, uma palestra interessante, um passatempo aqui muito agradável. Eu gosto desse tipo de abstração. Sabe como é que é? É muito interessante. Ela estava ali preocupada com aquilo que haveria de estruturar a sua vida, a sua existência, a direção eterna. Você tem viabilizado o aprendizado, ouvir a Cristo, para que você possa entender e se organizar à volta do eterno? Os canais de ensino estão abertos na sua vida, ou você está ocupado demais? Hoje não dá, porque meu time vai jogar. Não dá. Cheguei de férias, eu assumi os trabalhos aqui novamente, depois de um bom tempo de descanso, e a gente sai fora da rotina. Depois, quando volta, a volta é uma viagem longa, cansativa, e então assumi na sexta-feira, fora de ritmo, cansado, e quando a gente chega o primeiro dia, tem aquelas coisas da chegada, e essa vez particularmente tinha umas 3 coisinhas complicadas, além de outras,
E o sábado também, foi um sábado até difícil, porque a sexta-feira foi cumprida, longa e pesada, e depois, sábado, ainda tinha atividade relacionada ao ministério em São Paulo, voltei de lá, disciplinei um pouquinho a coisa, tinha uma festa no final lá, não fiquei para a festa, porque eu tinha reunião do conselho aqui hoje de manhã, logo cedo, e para tratar assuntos pesados, alguns momentos difíceis que estamos vivendo aqui na igreja. Hoje à tarde, quando eu estava me aprontando, eu brinquei com a minha esposa, disse para ela, acho que hoje eu não vou na igreja, estou muito cansado. Depois nós dois rimos e falamos um para o outro, quantos não dizem isso quase todos os domingos e não vão mesmo? Estamos cansados. Não para aquelas coisas, mas para a igreja e para o Senhor, para o ensino de Cristo, para cultuar, para adorá-lo. Estamos cansados. Não dá. Domingo que vem. E nós estamos com membros aqui que é igual chuva. Vem de vez em quando. Nós precisamos entender um pouquinho mais. Nos nossos dias há uma ênfase enorme, está inclusive sendo discutido academicamente e até já se debate, as pesquisas sobre os benefícios de um negócio chamado meditação. Está na onda. Já viu isso aí, não viu? Meditação. E a influência da maior parte, que está aí em voga, vem aí da cosmovisão asiático-oriental, e vem aquela visão do panteísmo, o universo é Deus, Deus é o universo, tudo é Deus, Deus é tudo. E lá existem aqueles exercícios variadíssimos, inclusive aquelas meditações nas posições mais esquisitas. Se não fizer assim com o dedo, não serve. Tem que fazer uns negócios assim, não sei como é que é. Né? Senão não funciona. E energias, etc. Meditação. Ora, meditação é pensar. Pensar é pensar em algo. Mas o que ensinam lá na origem é que, na verdade, você medita para você não pensar. E eu não sei como isso pode ser feito. Porque, no mínimo, eu estou pensando que estou pensando. Ou, se eu preferir, eu estou pensando que não quero pensar. A palavra de Deus fala em meditação há muito tempo. Você volta lá nos Salmos, e a meditação do meu coração, que as palavras da minha boca, e a meditação. A Bíblia fala em meditação há muito tempo, mas não a meditação como ausência da reflexão, porque isso é impossível. Claro, nós podemos ter momento de relaxamento, nós podemos tentar não nos ocuparmos, ficarmos, e o mundo se confunde com essas coisas. E por isso, talvez, algum momento ali, sentado meio esquisito, pode ajudar realmente uma porção de coisas na pessoa, porque ela dá uma acalmada, não é assim? Tem seu benefício. Mas não no sentido da espiritualidade ali, das energias do universo, que você então se torna uma com elas, você então se dissolve no universo e um dia você será também um com todo, e você, aquela coisa toda que se busca na Índia e no budismo, etc. Mas a melhor das meditações é quando eu paro, e como o salmista disse, medito na tua palavra dia e noite. E eu começo a pensar as coisas do Senhor. Tem lá, fica quieto aí. Fica quieto aí. Agora eu estou pensando naquilo que nunca será tirado de mim. E eu estou acalmando meu coração nisto. E eu estou trazendo meu coração para descansar nisto. Eu estou contemplando o Senhor e a sua verdade, as suas promessas. Eu estou me oxigenando espiritualmente. A palavra do Senhor está entrando em mim, me purificando. Eu estou aqui conturbado, o mundo bateu aqui forte com as suas mensagens. E eu estou agora me reequilibrando com Deus. Eu paro para meditar na palavra de Deus, conversar com o Senhor, orar, levar a Ele tudo aquilo que está me preocupando. Mas tem algo para fazer. Sempre vai ter, é preciso parar. Marta, sempre essas coisas vão estar aí.
Se você em algum momento não interromper e for andar com o Senhor, estar com a igreja, ter seu tempo devocional na sua casa, você não vai escolher a melhor parte. Você já escolheu a melhor parte? Faça a melhor escolha. Faça a melhor escolha. E a sua vida nunca mais será a mesma. E nunca será a mesma para melhor. Que toda essa igreja faça a melhor escolha. Vamos à presença do Senhor em oração. Que momento precioso para você. Que atitudes, posições, que mudanças lá naquelas estruturas já petrificadas serão mudadas pelo poder do Espírito nesta noite. O que de novo vai entrar da palavra nesta noite? Você e o Senhor agora. Deus sabe, você também.